Olá, meu querido amigo da internet. Tudo bem? Tô iniciando aqui mais um Diário do Quebrada, episódio 03, para falar um pouco sobre ansiedade. Como que eu acho, como que isso me define. Primeiro eu queria saber se tá tudo bem aí do outro lado. Comenta aí depois. Quero saber se vocês estão bem. Como tá sendo essa semana para vocês aí. Queria falar um pouco sobre ansiedade e o quanto isso me rodeia, o quanto isso me cerca. E eu tenho uma opinião sobre ansiedade que eu acho que todo mundo, em certo nível, tem um pouco de ansiedade. Algumas pessoas menos, outras mais, algumas quase nenhum sinal de ansiedade. E eu sou um cara muito ansioso, pra mim é muito complicado eu, eu passar por algumas determinadas situações. Por exemplo, se alguém chega em mim e fala assim, pô, quero te falar tal coisa. Se essa pessoa for muito importante na minha vida, isso me dá um gatilho de ansiedade muito grande. Meu coração já acelera, o coração acelera, a pálpebra fica as pupilas ficam dilatadas, dá até sede, às vezes dá vontade até de ir no banheiro correndo, porque isso já me causa uma ansiedade muito grande. Um pouco, acho que por conta dos traumas que eu passei, um pouco de tudo que eu vivi. E teve uma época da minha vida que sempre quando alguém falava que eu queria falar alguma coisa, era sempre uma notícia ruim que vinha em seguida, desse quero falar alguma coisa. E aí acho que meu cérebro criou essa situação aí de luta ou fuga, né? Como dizem alguns psicólogos. E sempre quando vai acontecer alguma coisa, ele já começa a querer lutar ou fugir. E aí a dificuldade de eu voltar pro podcast, voltar a gravar, voltar a sentar aqui nessa mesa e criar os conteúdos, foi um pouco desse sistema do meu cérebro de luta e fuga. Eu acabei fugindo várias vezes e não colocando desculpas, mas sim deixando os percalços ser maior do que a minha vontade de fazer isso aqui. Um pouco por medo, por insegurança, uma insegurança boba e vazia, mas que pro meu cérebro é algo gigante. Então sempre quando eu tô com ansiedade, mesmo que não tenha nada, fica algo gigante. Então eu tento entender um pouco do que é esse sentimento. Eu busquei alguns conhecimentos e um dos conhecimentos me diz aí que na era antiga, quando éramos caçadores, quando o ser humano ainda não tinha estabelecido local fixo, a gente só caçava e comia e tal. Esse sistema de defesa era como se fosse nosso sistema imunológico, sabe? O nosso cérebro entendia que a gente estava em perigo e aí ele disparava uma carga de adrenalina muito grande, onde o coração acelerava para bombar mais sangue, para você não se sentir cansado tão rápido. Essa vontade de ir no banheiro era porque o cérebro queria esvaziar o nosso corpo para ficar mais leve, para poder correr no momento de luta ou fuga ali. E aí é totalmente fisiológico, né? A ansiedade. Tem gente que fala que ansiedade, depressão, esses problemas são frescura, são problemas modernos que os antigos não tinham. Tinham, mas era tudo muito maquiado, sabe? E aí, então é fisiológico. Aí o nosso cérebro se prepara para algo grande, para fugir ou para lutar, dependendo da situação que a gente vivia naquela época. E aí as coisas avançaram muito rápido e o nosso cérebro não avançou tão rápido assim. Então a gente continua com esse sistema de luta ou fuga ativo. Então às vezes se te dá um gatilho aí de o coração acelerar, às vezes até vontade de ir no banheiro, uma sede excessiva, a boca seca e a pupila dilatada, tudo isso é o seu corpo se preparando para lutar ou fugir de uma situação de perigo. Só que essa situação de perigo hoje não é real mais. Não é mais tão real assim fisicamente que você vai ter que lutar com um animal para sobreviver. E mesmo assim o nosso corpo continua agindo. O que é maluco. É maluco. Quando eu penso nisso, eu vejo o quão louco é essa situação. E aí eu me pego desesperado às vezes, sabe? Quando eu tô no trabalho e aí minha chefe manda um e-mail, ô, precisamos falar, quero falar com você. Cara, aquilo já me dá um gatilho tão grande, como se eu fosse ser mandado embora, como se eu fosse mudar de função, como se alguma coisa fosse acontecer. E na maioria das vezes é coisa boa, porque minha chefe é um amor de pessoa. Então eu não sei dizer por que eu sinto esse gatilho. Ela nunca me deu uma má notícia até agora. E mesmo assim, meu cérebro ele cria esse sistema de luta ou fuga. E às vezes eu tenho que correr pro banheiro pra poder responder ela depois. Porque senão eu não consigo. E aí começa a dar aquela suadeira, suadeira. Às vezes o estômago começa a roncar ali do nada. O coração acelera e fico bem agitado. Isso não é saudável. Eu tento controlar, eu tento
me libertar disso aos poucos. Tem aliviado, tem ajudado. Situações não estressantes ajudam pra caramba. Então, quando você passa por uma fase onde você não tem tanto estresse, onde você não tem tanta dor de cabeça, tanto problema na vida, ajuda pra caramba. E eu não sou liberto ainda. Eu sinto esses gatilhos com pequenas coisas, pequenas ações me causam esses gatilhos ainda. Mas eu tô procurando me libertar, preciso voltar a fazer meu tratamento com um profissional, né? Parei de passar com um psicólogo, porque tava meio estranho também passar com um psicólogo, não tava me adaptando muito bem. Eu preciso arrumar outro e voltar a passar, talvez presencialmente, acho que vai ajudar bastante. E eu indico pra todo mundo, para todo mundo que acha que tá com ansiedade, depressão, qualquer coisa do tipo, procurar tratamento profissional, porque é muito importante ter ajuda profissional, onde você vai conseguir talvez um alívio, um direcionamento, talvez até alguma medicação, uma coisa do tipo. Então é muito importante mesmo. Eu queria saber se eu não tô sozinho nisso, né? Então comenta aí quais são os seus gatilhos, o que dispara em você. Eu não tenho nenhuma dica, nenhum conselho, porque é algo que eu ainda passo. Só tô deixando aqui a orientação de você buscar ajuda profissional, você aceitar que você tá com uma certa dificuldade. Isso não é defeito, tá? Isso é normal, muita gente sente, algumas não vão assumir. Na minha família, por exemplo, tem muita gente que é antiga, que eles falam que depressão é frescura, que ansiedade é frescura e não é. Não é, é fisiológico, é real. É algo que às vezes tá na nossa cabeça, que ninguém consegue entender, ninguém consegue ver, mas tá acontecendo, tá rolando. É invenção nossa. Mas eu espero que esse papo tenha te ajudado e comenta aí o que você acha, se você tem passado por alguma coisa desse tipo. Espero poder voltar a falar sobre isso, porque é algo que eu tenho bastante informação, não posso nem dizer conhecimento, tem bastante informação na minha cabeça, como essa, por exemplo, que eu falei da época que a gente caçava aí, isso disparava alguns gatilhos no nosso cérebro e hoje ainda esses gatilhos funcionam. E às vezes uma simples notícia já causa um grande alvoroço. Foi uma grande dificuldade para eu voltar aqui a falar, voltar aqui, trocar essa ideia, voltar a gravar, voltar a marcar a agenda do podcast. É... Mas eu tô lutando contra, tô conseguindo passar por cima. Ontem eu fiz um primeiro episódio ao vivo nessa nova temporada. E foi muito legal, teve uma audiência muito boa, o pessoal comentando, o pessoal gostou. Eu espero que vocês gostem também. Continua seguindo aqui o Diário do Quebrada, continua acompanhando. Eu vou continuar postando, tentar falar alguns temas aí que me assolam, que me consomem. E eu acho que eu vou falar de novo sobre ansiedade em breve. Espera aí que daqui a pouco eu tô de volta. Pra quem tá ouvindo no período da manhã, tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. E tamo junto, comenta aí, segue lá no Instagram, manda suas sugestões de assunto, algum tema pra poder a gente falar. Se tiver dentro do que eu penso, a gente consegue linkar e acabar falando sobre. Então, não deixa de seguir lá, é de Quebrada Podcast, de Quebrada Podcast, né, na verdade. Vamos trocar essa ideia aí, vamos aproximar esse laço, beleza? Muito obrigado, até a próxima.